eu conheci há pouco tempo, mas o seu trabalho já caminha aí pelas redes, enfim, e é muito interessante o trabalho que ele vem fazendo. Eu não vou me alongar muito, porque ele vai se apresentar aqui, vai falar um pouco mais sobre a sua palestra, o conteúdo da sua palestra de hoje. E de antemão, professor, quero lhe agradecer imensamente por ter aceitado o nosso convite no mesmo instante, muito solícito, sempre aberto. E eu confesso que eu estou bastante ansioso aí pelo conteúdo que o senhor vai trazer. E o senhor pode ficar à vontade aí para abrir a sua câmera, testar aí o seu microfone, só para revalidar nosso teste que já fizemos. Gente, com vocês aí o nosso querido professor, tá? Professor Maurício, e a bola está com o senhor, professor. Boa tarde, todo mundo. Está saindo o som direitinho aí, Geida? Estou lhe ouvindo perfeitamente, mestre. Pronto. Gente, eu agradeço imensamente aí esse convite. Para nós da universidade, é sempre uma satisfação promover essa aproximação, né, da nossa instituição, né, com os institutos de pesquisa, com as empresas, com a sociedade, né? Então, para mim é uma honra aqui, né, e uma obrigação até ter aceito esse convite, Geider, mas agradeço mais uma vez a você e a FPF Tech, né, por essa iniciativa muito boa aí para ajudar a disseminar, né, tecnologia e também oportunidades, né? Então, vou falar um pouquinho aí desse trabalho que a gente vem fazendo, principalmente aqui no nosso laboratório de sistemas inteligentes da UEA, junto com outros colegas, professores aqui na área de inteligência artificial, e nesse talk aqui, particularmente, falar um pouquinho mais das tarefas de visão computacional que foram revolucionadas pelo Deep Learning. Tá? Será que eu começo, então, a apresentação aqui, Geide, a projeção da tela? O senhor pode ir projetando, e aí eu só vou explicar aqui um pouquinho para a galera que está acompanhando como é que vai funcionar o dia de hoje, né? Excelente, tá bom. Então, como é que vai funcionar, pessoal? A gente vai dividir, o professor Maurício vai iniciar a sua apresentação, nós vamos seguir com 20 minutos, tá? E durante esses 20 minutos ele vai falar sobre o conteúdo que ele vai apresentar aqui para a gente, e faremos uma pausa de 5, e conforme for, a gente estende para 10 minutos, para perguntas e respostas, tá? E o segundo momento, o professor vai conduzir novamente para mais uma segunda parte de apresentação, que vai seguir com mais 20 minutos. E ao final a gente faz as considerações finais, tá bom? Durante o andamento da apresentação, observe no chat que vamos colocar algumas informações, como oportunidades de trabalho. Temos muitas vagas em aberto, tá? Então, a galera que está procurando novos desafios aí, a gente vai colocar no chat para você acompanhar. Vamos colocar as informações da landing page para pegar mais informações a respeito do que é o programa iTech Day, tá? Até para a gente não tomar muito tempo, esticar muito e a gente focar no conteúdo riquíssimo que o professor Maurício vai explanar aqui para a gente. No mais, conforme a gente for obtendo todas essas informações, fique atento no chat. E aí, quando a gente colocar o período de perguntas e respostas ali, vocês podem levantar a mãozinha, abrir o microfone, sintam-se à vontade para abrir sua câmerazinha também e fazer a pergunta direto para o professor e ele vai responder. Tudo bem? É isso, professor. Ok, muito obrigado. E obrigado a todos os presentes aí. Sei que não é fácil, né? Nessa época do final do ano, né? A gente vai querendo acelerar os compromissos e, né, tentar passar o Natal e o Ano Novo mais tranquilo, e vocês estão aqui, então, na verdade, eu parabenizo aí os colegas que estão aí, e mais uma vez isso muito me honra aqui. Muito obrigado. Já vi que tem vários amigos aí, hein? Um abraço aí para todos aí, tá bom, gente? Bom, pessoal, eu vou começar aqui, tá? Bom, eu sou o professor Maurício Figueiredo, aqui da UEA, né? Daqui a pouco eu deixo meus contatos aí para quem quiser entrar em contato, fico sempre à disposição também, tá? Pessoal, uma vez eu fiz o meu mestrado e meu doutorado na UFMG, né? Que se tornou depois um grupo muito forte de formação a nível de pós-graduação, mestrado e doutorado, na área de computação. Na época que eu estava lá fazendo doutorado, eu morei por um tempo em Belo Horizonte, e eu lembro de ver um grupo multidisciplinar com
pesquisadores da engenharia, pesquisadores da computação, desenvolvendo um projeto de carro autônomo. E eles testavam esse carro autônomo, normalmente no estacionamento ali do Mineirão, né? Para os atleticanos aí, parabéns, né? Que esse ano aí conseguiu bater o nosso Mengão, mas faz parte, né? Parabéns aí. Então, eles testavam esse carro lá, e uma vez, bem do lado assim do campus universitário, e uma vez eu vendo esse carro, né? Eu achei assim uma parafernália assim monstruosa, né? O carro parecia uma espaçonave, com sensor no teto, nos vidros, no chão, um monte de vareta, laser, sonar, um monte de coisa, né? Não cabia nem gente dentro do carro, de tanto computador, de tanto fio, de tanta coisa assim, para ligar todos aqueles sensores, né? Para servir de base para o carro autônomo. E agora a situação mudou completamente, né? Até peguei essa afirmação aqui do Elon Musk. Sempre tem a pessoa, né, da moda ali para a gente citar, e uma citação dele muito conveniente fala que, basicamente, né, a gente mudou, revolucionou, né? Nós podemos ser super-humanos com câmeras. O que ele quis dizer nesse talk dele é que a câmera é um sensor poderoso. Uma única câmera é capaz de capturar muita informação do mundo ao nosso redor. E não é à toa que agora a gente começa a ver veículos autônomos muito mais práticos e muito pouco diferencia, né, na aparência de um carro normal. Por quê? Porque passaram a adotar, né, outros sensores, particularmente câmeras, com sistemas de visão computacional avançados para detectar objetos, outros veículos, sinalizações e outras coisas que nós vamos falar aqui. Então, realmente é uma revolução, né? Essa área da inteligência artificial, né, trouxe muitos avanços para as aplicações de visão computacional. Só para reforçar um pouco mais, a gente vive esse fenômeno aqui de inovação baseado nesses pilares da inteligência artificial, Big Data, Internet das Coisas. Muita gente fala, né, da revolução que esses pilares trazem para aplicações de cidades inteligentes, indústria 4.0 e outras, né, várias outras aí do conhecimento humano. Né? Então, a gente está entrando, né, nessa área, nesse tema aqui um pouco de uma forma mais particular. Tá? Particularmente as aplicações de visão computacional, que servem, aí são diversas, eu vou falar vários exemplos aqui nessa apresentação, mas, obviamente, né, inspeção na indústria, né, monitoramento ou auxílio à atividade humana, parte de imagens médicas, detecção de objetos e, né, o uso desses dados aí já caminhando para informações, né? A gente tem a imagem como dado bruto, quando você começa a detectar a cena, começa a detectar objetos, começa a contar, aí você está caminhando para transformar dados em informação, né? Informações essas muito úteis para aplicações diversas. Tá? Então, eu vou dar uma visão aqui geral da área, e aí motivá-los, né, para que possamos avançar mais ainda, né, nesses temas. Tá? Bom, muita coisa, assim, a visão computacional, ela foi muito acelerada com a introdução da inteligência artificial, particularmente do aprendizado de máquina, e uma competição, né, um problema assim, de referência é esse aqui do ImageNet. Né? Surgiu como uma competição de visão computacional, onde você tem aí milhares, né, de categorias de imagens, certo? Na verdade, milhares de imagens, aí, com centenas de categorias, e a tarefa consistia em um computador, de forma autônoma, identificar o tema, né, principal de uma imagem. Então, por exemplo, uma imagem que tem um cachorro, né? Então, eu vou classificar essa imagem que aparece um cachorro como sendo uma imagem, né, da categoria
cachorro, né? Ou seja, o principal elemento daquela foto, daquela imagem, é um cachorro. De forma similar a outros animais, insetos, veículos, paisagens, pessoas, comidas. Tem todo tipo de imagem aqui nesse problema do ImageNet. Tá? E para o ser humano, essa é uma tarefa muito simples, né? Você olha a foto, você sabe identificar o objeto principal ali que está naquela foto. Mas para você desenvolver um algoritmo computacional capaz de fazer isso sozinho, né, é um problema muito complicado. Imagina assim um algoritmo clássico, né? Imagina assim, olha, eu tenho que identificar alguns padrões na foto para distinguir se é a foto de um carro ou de um caminhão, de um gato ou de um cachorro. Como é que você programaria isso? Eu vou escrever um algoritmo que detecta se tem orelha. Se a orelha for pontuda, está mais para o gato. Se a orelha for mais arredondada ou mais caída, está mais para cachorro. Né? Se tiver aqueles bigodinhos, está mais para gato. Se tiver um focinho mais esticado, está mais para cachorro. E assim eu vou tentar, né, escrever esse algoritmo que faz isso baseado em características da imagem. Mas veja que eu estou falando ainda num nível muito alto. Como é que eu traduziria isso que eu acabei de falar em termos de pixels, que é o que tem numa imagem? Obviamente que a complexidade aumenta muito, né? E aí o aprendizado de máquina, ele vem como uma forma de não ter que codificar isso explicitamente, como eu estava exemplificando, mas sim um algoritmo capaz de aprender padrões a partir de exemplos. Essa competição, ela mudou drasticamente com a introdução desses tipos de algoritmo de aprendizado de máquina. Em particular, em 2012, com as redes neurais convolucionais, um tipo, né, muito particular de algoritmo de aprendizado de máquina, a situação realmente avançou assim drasticamente. Uma taxa de erro que até 2011 e parte de 2012 era da ordem de 30%, né? Com a introdução desses algoritmos de aprendizado de máquina baseado em redes neurais convolucionais, trouxe para 15% da taxa de erro. Né? Ou seja, caiu de 30 para 15 no mesmo ano aqui de 2012. E nos anos subsequentes, a situação só evoluiu. Né? Por exemplo, essa curva aqui mostra que aqui em 2016 a gente estava falando alguma coisa na ordem de 5% de taxa de erro. Né? Com avanços das redes neurais profundas, que é o que a gente chama de deep learning, particularmente desses modelos convolucionais para a imagem. Então, a situação mudou muito, né? Alguns de vocês já sabem o que eu estou falando, não vou entrar em detalhes técnicos, mas só para dar uma ideia, né? Uma rede neural é um modelo matemático e computacional, uma vez que a gente codifica isso em algoritmos, né? E é baseado no comportamento, né, de um neurônio, que nada mais é do que um elemento básico, né, e cuja função é detectar padrões, a função mais básica, né, desse elemento é detectar padrões. A gente usa isso em rede, significa que a gente constrói, né, modelos com dezenas, centenas, milhares de neurônios. Tá? Se um neurônio artificial, né, que basicamente faz uma mímica de um neurônio, né, do cérebro humano, é capaz de reconhecer um pequeno padrão, se a gente começa a combinar vários neurônios, camada após camada, o que a gente está fazendo é criar um modelo matemático implementado em computador, que identifica padrões básicos, mas também padrões complexos, formados por combinações desses padrões básicos. E mais complexos, a partir, né, das camadas anteriores,
Quanto mais camada, quanto mais neurônio, mais complexo é esse modelo, e melhor ele consegue também aprender e representar padrões complexos, né? Esse é o lance do Deep Learning. Se você começa a acrescentar muitos neurônios em várias camadas, a gente cria modelos muito poderosos, capazes de reconhecerem padrões muito complexos. Vem daí a palavra deep, né? Profundo, que vai, né? Vai longe isso daqui, né? Muito mais, inclusive, do que mostra essa figura. Só que tem um tipo básico de neurônio que foi desenvolvido justamente, né, começou a ser empregado melhor, né, com sucesso a partir de 2012, chamado de neurônio convolucional. É um neurônio que consegue olhar para uma região de uma imagem e entender esse padrão espacial muito melhor do que um neurônio simples. E aí, meu amigo, isso realmente caiu assim como uma luva para as aplicações de visão computacional, porque daí é um modelo muito adequado para trabalhar com imagens na entrada, né? Então, basicamente, são neurônios que aprendem padrões em imagens, vão aprendendo essas características, para lá no final, né, trazer uma informação completa, mas, né, já interpretada desses dados de entrada de uma imagem, que nada mais são do que pixels. Tá? Esses modelos neurais são treinados. Eu já comecei a introduzir isso aqui para vocês, né? O que significa isso? Essa codificação do reconhecimento do padrão, ela não é explícita. O próprio modelo aprende, o neurônio aprende, tá? Os vários neurônios de uma rede neural vão aprender a reconhecer esses padrões. Como? A partir de um momento que o ser humano treina esses modelos. A gente chama isso de aprendizado supervisionado. Justamente por quê? Porque o ser humano ainda é uma peça importante por fazer o quê? Né? Coletar um conjunto de dados que ele conhece, que ele sabe interpretar, o ser humano, para treinar a máquina. Normalmente nós usamos aí milhares de imagens para treinar modelos profundos complexos. Normalmente usamos computadores potentes. Hoje em dia a gente ganhou muito com o uso das GPUs, né? Aquelas placas gráficas, que têm processadores paralelos e, consequentemente, multiplicam a possibilidade de fazer cálculos, né, com matrizes, e nada mais é internamente, tá, gente? Esse processo de criar redes neurais e treiná-las, né, do que sistemas lineares, né, e matematicamente isso daí é operações com matrizes. Então, essas GPUs, né, essas são máquinas excelentes para esse tipo de treino, o que facilitou também as aplicações modernas de visão computacional. Tá? O pessoal sabe que eu estou falando, né? Por exemplo, a NVIDIA, né, tem uma coleção de modelos de placas aí, muitas delas, inclusive, direcionadas para aplicações de aprendizado de máquina. Não é à toa que hoje as ações da NVIDIA aí triplicaram, né? Por essas possibilidades todas e a popularidade dessas aplicações aí no mundo, tá? Ok. E quais são as tarefas básicas, né? Vamos falar daquelas mais básicas aqui, né? Aquelas mais tradicionais e que o Deep Learning tem sido usado com muito sucesso, que é classificação de imagem, detecção de objetos e segmentação de imagem. Tá? Classificação de imagens foi, né, a tarefa básica daquele challenge, o ImageNet. Hoje em dia, esse challenge também já tem, né, tarefas de detecção de objetos, né, mas começando por classificação, eu já expliquei, né, de uma imagem você quer dizer ali a sua classe principal. Né? Aqui eu estou, por exemplo, dando exemplo de duas classes. Esse daqui é como se fosse o Hello World de classificação de imagens, com Deep Learning, né? Reconhecer imagens de gato das imagens de cachorro, né? A foto tem gato ou tem cachorro? Né? Não importa o fundo, o background, não importa se tem outros objetos, não importa se tem vários objetos de interesse, ou no caso gato, né? Por exemplo, essa imagem tem dois gatos.
Não, mas se eu for classificar essa imagem, eu vou classificá-la como gato, obviamente, tá? Não importa, né? Eu quero dizer assim, qual é a classe predominante nessa imagem, tá? Não estou muito preocupado com o fundo, eu quero abstrair o fundo. Se tem outros objetos que não são importantes, eu quero que o modelo seja capaz de abstrair também esses objetos que não são importantes. Qual é o objeto principal? É o gato? Eu vou classificar essa imagem como gato, tá? Se for um cachorro, eu vou classificar essa imagem como um cachorro, né? Não importa aqui se tem os outros objetos, se tem um fundo muito diferente ou não, né? Se tem algum detalhe nesse fundo ou está desfocado, não importa. Qual é o objeto principal para eu classificar essa imagem? Essa é a tarefa de classificação de imagens, ok? O modelo clássico que serve para classificação de imagens é a rede neural convolucional que eu já expliquei para vocês. Só que ela foi avançando, né? Eu mostrei para vocês que ano após ano, lá naquele problema do ImageNet, o desempenho, né, foi melhorando muito. Esse gráfico também mostra, tá, a evolução do desempenho. Dessa vez em termos de acurácia, quanto maior, melhor, né? O gráfico anterior era em termos de erro. Então, quanto menor, melhor o erro. Quanto maior a acurácia, melhor. E a gente pode ver aqui, nesse gráfico que eu selecionei aqui, vários modelos com nomes, né, com siglas aqui, que foram modelos que introduziram características. Normalmente, nos meus cursos de Deep Learning, eu explico isso bem a fundo, né? Não cabe aqui, né? Mas para os curiosos, né? Obviamente, né? Tem outras diferenças, outras coisas que foram sendo introduzidas, criando modelos diferentes, por exemplo, ResNet, Inception, DenseNet, Exception, EfficientNet, tá? Ao longo dos anos, com melhorias que foram fazendo, né? O desempenho melhorar, 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 né? Chegando aqui na casa do problema ainda do ImageNet, já na casa acima de 80, né? 84% já de acurácia. Modelos também que variam em termos de número de parâmetros. Número de parâmetros tem a ver com a profundidade do modelo, né? A quantidade de camadas e neurônios. Obviamente que modelos muito grandes são mais pesados, precisam de mais processamento, né? Então, você às vezes pode buscar um trade-off entre tamanho de modelo e eficiência em termos de acurácia, né? Às vezes você quer rodar num celular. Um celular, um modelo muito grande, pode até ter uma eficiência maior, mas é inviável de rodar no celular. Então tem que tentar buscar modelos, né, mais leves, podem até perder um pouquinho em acurácia, mas pelo menos eu consigo usar em algum dispositivo embarcado, né? Então também existe essa variedade para as diferentes necessidades, tá? E só para vocês terem uma ideia, aqui está uma figura, né, uma representação de uma rede neural chamada Inception V3, foi a campeã, se eu não me engano, de 2014, por aí, tá? E só para vocês terem uma ideia do modelo, do tamanho do modelo, né? Olha só. Ele tem, cada bloquinho desse aqui é uma camada com dezenas de neurônios. Então vocês podem ver que ele é muito profundo, né? Ele começa aqui, ó, né? No primeiro azulzinho, termina aqui nesse rosinha como saída da minha rede neural. Vocês podem ver que alguns blocos se repetem. Por exemplo, esse bloco aqui, ó, 3 vezes. Esse bloco aqui, 4 vezes. Esse bloco aqui 2 vezes. Então, é uma rede neural bem profunda, com milhões de neurônios, né? Só para vocês terem uma ideia, né, de como também a gente avançou em termos computacionais para ter esse tipo de desempenho na classificação de imagens, tá? E se a imagem tiver vários objetos de interesse? Aí já é diferente, né? Aí o problema é diferente. Eu não quero pegar, por exemplo, essa imagem que tem um gato e um cachorro e dizer assim, qual é o objeto predominante? Poxa, eu poderia, né, até dizer assim, é cachorro porque está maior na foto. Não, mas e se eu quiser, de uma forma diferente, se eu quiser distinguir diferentes objetos de uma imagem e até poder contá-los,
né? Então, aí a gente já parte para outra tarefa, chamada de detecção de objetos. Aí o problema é, em uma imagem, identificar a posição e a classe de objetos distintos. Isso é muito interessante, para aplicações diferentes. Vamos falar algumas delas aqui, tá? Vamos falar algumas delas aqui. Aqui, por exemplo, nessa imagem, eu quero saber que tem um gato, um cachorro, outro cachorro, outro gato. São 3 gatos e 2 cachorros diferentes, em posições diferentes da imagem. Vocês já devem estar imaginando que um carro autônomo depende disso, né? Tá? Para identificar os diferentes objetos ali e poder se guiar melhor, né? Ok, só que os modelos também tiveram que evoluir para isso. 2 muito populares são o Faster RCNN e o outro, vocês já devem ter ouvido falar, né? YOLO. YOLO é um modelo muito popular de detecção de objetos. A ideia desses 2 modelos ainda são sim muito baseados em neurônios convolucionais, só que eles têm uma diferença. Eles tentam, né, extrair características da imagem, fazendo convoluções, mas também tentam agrupar partes dessa imagem em diferentes objetos, cada um correspondente a uma classe diferente, né, de antes, que a gente tem uma imagem, uma classe no final. Agora, a própria rede convolucional vai tentando descobrir regiões dessa imagem para diferentes classes, tá? E a ideia básica é criar um bounding box, um retângulo, né? Um retângulo que compreenda o objeto de interesse da melhor forma possível. Com isso, então, a gente tem, né, o problema de detecção. Se você tem numa imagem, por exemplo, um cachorro, uma bicicleta e um carro, a gente quer 3 bounding boxes, cada um, né, com a sua classe. Essa classe cachorro, essa classe bicicleta, essa classe, né, carro. Né? E aí você, então, detectou os diferentes objetos. Tá? Num curso mais avançado, a gente explica isso daqui em mais detalhes, ok? Um problema parecido com o de detecção de objetos é o de segmentação. Só que aqui a gente não quer apenas detectar que tem um objeto. O interesse é circundar na imagem exatamente o contorno do objeto de interesse, se são vários, né, os diferentes objetos, de forma que seja possível, inclusive, extrair da imagem original somente os pixels que fazem parte do objeto de interesse. Tá? A gente chama isso de segmentação de objetos. Isso daqui é uma coisa muito interessante em imagens médicas, quando, por exemplo, a gente quer saber o volume, né, ou a forma de uma determinada doença, um determinado tumor, por exemplo. Tá? Então, a gente não quer só saber que tem o tumor, a gente quer saber a área da imagem compreendida por aquele tumor. Né? Então, é um problema ligeiramente diferente. Também tem modelos que são um pouco mais adequados para eles. Um modelo muito popular é a U-Net. Ela tem esse nome porque ela funciona, né, em várias camadas convolucionais que vão extraindo características e depois vão reconstituindo uma imagem que é só o contorno do objeto de interesse. Né? Então, ela é chamada de U, né? Porque ela vai extraindo, reconstituindo. Os neurônios aprendem, né, a identificar contornos e depois reconstitui a imagem, que é só um contorno. A gente chama também de máscara, né? Porque é a máscara de pixels que remove o objeto de interesse da imagem. Tá? Funciona muito bem. Tem alguns modelos, como, por exemplo, o MESC-RCNN, que combinam o Faster RCNN para detecção de objetos com o U-Net para segmentação. É um modelo que pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, MESC-RCNN. Tá? Eu costumo usar muito ele, é muito popular também. Tá? Vamos falar de alguns exemplos de aplicação.
Tá? Vamos falar de alguns exemplos aqui de aplicação. Aí a gente depois, eu falo rapidinho, né, de algumas aplicações aqui, e aí a gente até faz a pausa sugerida pelo Geider para poder, né, discutir até com um pouquinho mais de coisa em mente, né? Esse trabalho aqui, ó, foi um trabalho que aqui no nosso laboratório, né, da Universidade do Estado, a gente conduz vários projetos de P&D, projetos acadêmicos, projetos de pesquisa, projetos de TCC, iniciação científica. E a gente criou esse laboratório justamente para estimular uma formação dos nossos alunos dos cursos de computação da UEA nesses temas de ciência de dados e inteligência artificial que se tornaram muito importantes no mercado de trabalho, né? Não é à toa que nossos alunos aqui são muito, muito requisitados aí, né, por institutos, né, para trabalhar nesses temas, né? Então, esse foi um trabalho, uma pesquisa que a gente começou lá, de reconhecimento de expressões faciais. Não foi um problema novo quando a gente tratou dele, em 2018, mas foi um problema que a gente evoluiu um pouco em relação ao que existia, fazendo ensembles, né? Combinações de modelos especializados em diferentes expressões faciais. Não é uma tarefa fácil, né? Para o ser humano, você, às vezes até o ser humano ele pode confundir, né? Tipicamente, ele tem já uma taxa, né, de confusão, né, com as expressões faciais. Algumas são bem óbvias, né, como raiva, né, felicidade. Às vezes é muito difícil, né, você distinguir o que é tristeza, o que é neutro, né, o que é um medo, certo? Que é uma expressão cujos detalhes, né, são mais sutis. Então, ter um modelo computacional que faça isso automaticamente é um problema relativamente difícil. Na época, a gente conseguiu chegar numa acurácia de 72%. Hoje em dia, tem alguns trabalhos aí na casa dos 80% e alguma coisa, né? As coisas também evoluem, né? Tá? Então, só um exemplo, né? Agora, imagina que isso aqui poderia ser usado para, por exemplo, criar uma interface com o usuário mais interativa, né? Que percebe melhor como está a reação do usuário. A gente, na época, pensou em usar isso daqui, por exemplo, para vitrines inteligentes. Foi uma motivação do trabalho. Uma pessoa que está passando numa loja, numa vitrine, ela pode ter uma reação diante de uma promoção ou de um produto. Detectar a reação dessa pessoa pode ser interessante, inclusive para a gente saber a receptividade daquele produto e poder fazer alguma coisa, né? Então, vejam como podem ter aplicações interessantes de um modelo originalmente, né, desenvolvido só para melhorar aqui um problema particular, né? Tá? Um outro exemplo que a gente também desenvolveu lá no laboratório, hoje em dia isso daqui já virou coisa trivial, mas na época, inclusive, nós desenvolvemos um modelo que não só usava imagens, mas ele usava dados categóricos também para melhorar a saída, né, do modelo. Publicamos isso numa revista do I3E, né, com alguns alunos aqui de iniciação científica, para detectar e classificar lesões celulares na pele, né? Tá? Um artigo foi bem básico. Hoje em dia, isso daqui, essas métricas estão bem superadas. Inclusive, no Google AI desse ano, né? Eles publicaram que vão lançar aí um aplicativo já comercial para fazer isso no seu celular, né? Tira uma foto assim da pele, ele meio que estima a sua se é uma mancha normal ou não na pele, né? Se precisa procurar um médico. Tem surgido muitas aplicações médicas, muitas, né? Baseadas em classificação. Isso daqui é classificação, né? Não importa muito aqui o contexto da imagem, o que a gente quer saber pô, essa lesão aqui tem uma lesão principal, né? É um tipo de problema ou não? É uma coisa normal, né? Ou não, né? Tá? Só para vocês terem uma ideia, tem um artigo da Nature 2017 que o próprio ser humano especialista já tem uma taxa de erro. E os modelos computacionais conseguiram, inclusive, elevar, né? Isso é uma coisa importante, né? Elevar a acurácia que os próprios seres humanos tinham, especialistas, naquele problema.
isso passou a se repetir, pessoal, de forma similar em vários outros problemas de imagem médica, né? De câncer, de tumores, de leucemia, de outros problemas, né? Que podem ser diagnosticados por imagem. Tá? Essa área de imagem médica cresceu muito com essas técnicas aqui. Um outro exemplo é um trabalho que está em andamento de uma aluna minha de iniciação científica, já pensando já em cidades inteligentes. Não é novidade para ninguém que a gente tem várias aplicações com imagem de satélite, né, como o Google Maps, e a gente poderia aprender ou monitorar muita coisa que acontece na cidade por essas imagens via satélite. Ao invés de ter sensores espalhados pela cidade, a gente poderia estar observando imagens de satélite tentando classificar essas imagens. Por exemplo, aqui a gente fez uma aplicação de uso da terra, que é, né, segmentos da área urbana, por exemplo, aqui de Manaus, né? A gente dividiu em grids. O que cada célula desse grid tem como função principal. Por exemplo, é uma área de parque, é uma área de preservação, é uma área de indústria, é uma área de moradia, é uma área de comércio. Né? Então, isso é muito interessante, porque imagina que se você tiver uma certa atualização, né, das imagens via satélite, a gente poderia ter, inclusive, muitas funções que hoje são compreendidas em um censo, né? Calculadas automaticamente por classificação de imagens, para saber como que a cidade está expandindo, estimativa populacional. A gente consegue, inclusive, classificar por imagem de satélite, né? Tem vários outros trabalhos na literatura, que diz se aquela área de moradia, que você tem a foto de satélite, é classe A, B ou C. Ou seja, você consegue estimar a renda, né? A população, o uso daquela área. Isso pode ser muito importante para analisar e monitorar as cidades, fazer planejamento urbano. Isso daqui também não é novidade. O que a gente está avançando aqui é com uma pesquisa para evitar a anotação manual de imagens. A gente quer criar um modelo autossupervisionado, usando outras técnicas e outras fontes de informação, que, combinadas com modelos de aprendizado de máquina, né, melhorem, né, esse tipo de modelo. Né? Aí eu não vou falar exatamente aqui qual é essa técnica que a gente está usando, porque ainda é um trabalho, né, de uma aluna que está em andamento, né, mas a gente já está começando a ter alguns resultados preliminares interessantes. Isso daqui é um problema, que é um desafio interessante também de visão computacional com Deep Learning, que é ter muitas imagens anotadas, né? Ou seja, que um ser humano ou especialistas analisaram previamente para treinar os modelos, para que depois esses modelos possam ser empregados autonomamente. Né? Então, ter formas de simplificar ou reduzir esse trabalho de anotação de imagens para treino é uma tarefa importante, né, associada a essas que eu estou falando aqui. Tá? Esse trabalho aqui é uma pesquisa que a gente está tentando avançar nesse aspecto em particular. Outros exemplos de classificação. Aí eu puxei alguns exemplos aqui de uma pós-graduação nossa aqui da UEA, de Ciência de Dados. Inclusive, tem colegas aí da FPF, né, que fizeram, né, estão terminando o curso, né, de Ciência de Dados, né, e está sendo muito procurado, as pessoas pedem, né, já quando é que vai ser a nova turma, né? Então, já deixo aqui também como aviso, né, que em breve aí a gente vai lançar, tá? A nova turma. E aqui são alguns exemplos de trabalhos desenvolvidos durante a disciplina, né? Um módulo da disciplina, tá? Teve uma equipe que fez aqui uma classificação de imagens, né, de tumores cerebrais. Teve uma outra aqui, ó, são imagens de retina, né? Para distinguir aquela doença que é a pressão, né, do fundo do olho, né, glaucoma, tá? Teve um conjunto, uma equipe que fez uma aplicação mais relacionada ao Covid, né? Isso aqui também se tornou um pouco popular, né? Por exemplo, para detectar se a pessoa está de máscara e se a pessoa está usando a máscara corretamente a partir de imagens,
né, da câmera, né, que pode ser do celular, uma câmera de segurança, alguma coisa assim. Então, vejam como que tem aplicações nobres, né, muito assim, interessantes, e que os alunos, né, durante o curso aqui, conseguem já desenvolver, né, com um certo nível aqui já né, de impacto, né? Isso é bem interessante, é muito gratificante lá para nós também, como professores, tá? Falando um pouco mais de detecção, só para a gente finalizar essa parte aqui né, a primeira parte de perguntas, né? Falar de alguns exemplos rápidos aqui também de detecção de imagem. Esse daqui é um projeto que eu estou desenvolvendo junto com um professor lá da medicina da UEA. Ele trabalha com a parte de leucemia, né? Então, hoje, esse problema já é tratado como classificação de imagens, né? Inclusive, a gente reproduziu esse modelo, que é da imagem toda, eu quero saber se essa amostra, né? Essa imagem toda é de um paciente doente ou não. Isso a gente já trabalha com 99% de acurácia nos modelos mais modernos, aí, como, por exemplo, o EfficientNet. Tá? Só que, às vezes, o médico, né, o cientista, ele não quer só saber se essa imagem é de um paciente doente ou não. Ele quer identificar as células doentes. Por quê? Porque ele pode querer ter uma segunda conferência, né? Ele pode querer ter uma estimativa do grau de avanço da doença, se tem mais células doentes ou não, né? Então, aí a gente partiu para uma modelagem do tipo detecção de objetos, onde o nosso objeto era a célula doente, né? Então, das várias células presentes, qual é classificada como doente? A gente já conseguiu aqui os resultados preliminares, estamos avançando, inclusive em parceria, né, com alunos de mestrado lá da medicina, tá? Para coletar mais imagens, né, dos hemocentros, para a gente melhorar nossos modelos e avaliar também com imagens mais reais, imagens de campo. Porque, às vezes, trabalhar com um dataset bonitinho, vamos dizer assim, né, coletado previamente, é um problema, né? Você acha que está resolvido, né? Mas quando você pega imagens reais, tiradas, né, de diferentes câmeras, com diferentes níveis de ruído, de qualidade, aí o problema muda também, né? Às vezes o tipo de corante usado, alguns tratamentos, né, que são feitos até essa imagem chegar nesse ponto, também podem afetar no desempenho. Então, boa parte do trabalho de inteligência artificial, seja qual for a tarefa que está sendo tratada, tem a ver com preparação de base de dados. A estimativa é de que por volta de 80% do trabalho hoje é com coleta e pré-processamento de dados e 20% é no treino e otimização dos modelos, né? Já aproveitando para fazer essa observação aqui, tá? Outro exemplo aqui de um aluno de TCC nosso, né? Poderia ser usado para segurança pública, que usou esse modelo muito popular chamado YOLO. Hoje a versão mais moderna, vamos dizer assim, mais recente é a V5, né? Vários alunos aqui da pós de ciência de dados usaram o YOLO V5 com muito sucesso. Esse exemplo aqui foi um pouquinho mais antigo, tinha a ver com detecção de armas de fogo em contexto. Imagina uma câmera de segurança de um prédio, de uma fábrica, ou até mesmo, né, câmeras urbanas espalhadas pela cidade. Você quer detectar, por exemplo, se tem alguém portando arma publicamente. Isso é um problema, é um risco de segurança. Você poderia detectar e, por exemplo, gerar um alarme, uma notificação para a Secretaria de Segurança ou para um policial ir lá, né, e monitorar aquela ocorrência, né? Esse aluno fez isso ele criou um dataset usando imagens de filmes, né, e conseguiu um bom resultado, né? A gente usa muito esse artifício em treinos de modelos, né, de buscar outras fontes alternativas para ter um volume de imagens maior de forma mais fácil. Isso é melhor do que, por exemplo, lá em campo,
né, e coletar imagens da cidade, ficar lá dias e dias e dias, colocar alguém lá segurando arma para treinar o modelo, né? Então, aqui a gente pegou imagens de filmes e funcionou muito bem, né? Um outro exemplo com outro aluno, né, o Lucas, já pensando em aplicações da indústria, né, ele estava pensando muito numa expedição de uma fábrica e ele queria, por exemplo, identificar caixas de produtos e contar. Às vezes, na expedição de uma fábrica, você vai jogando caixa para dentro do caminhão, né? E você tem que ter alguém fazendo uma verificação e uma contagem, uma cubagem, por exemplo, dessas caixas. Às vezes isso é feito manualmente, sujeito a erros. A ideia é desenvolver técnicas inteligentes para, por exemplo, com câmeras já fazer isso, né? Esse foi um projeto de TCC nesse tema, mas hoje, por exemplo, eu participo, né, de um projeto com uma empresa do Distrito Industrial nesse tema também, de uma forma muito parecida com essa daqui, né? Então, só para exemplificar para vocês, tá? Tenho outros projetos, né? Eu acabei de falar de um exemplo aqui que a gente está trabalhando com uma empresa aí do Distrito, só para vocês terem uma ideia, as aplicações desses modelos de classificação e detecção de imagem são tão, assim, aplicáveis, né, em problemas da indústria, que nós temos hoje 2 projetos em andamento, né, sistemas, e 2 em negociação para 2022, que estão na biqueira aí, vamos dizer assim, né, popularmente, para sair aí. Então, só para mostrar para vocês como que são temas, né, que geram oportunidades. Esse daqui é um outro exemplo que a gente fez agora, esse ano. A gente, nessa época do Covid, né, nossos ambientes começaram a ficar pouco povoados, né? Nossa escola, nossa universidade, nossa casa, nosso trabalho, né? Então, a gente começou a ter um problema numa área lá de roubo de cabo, de fio, né? Uma área que não era para circular pessoas. Então, a gente rapidamente desenvolveu um modelo de detecção de objetos, no caso de pessoas, né? Em cima de uma câmera de segurança, vocês podem ver que nem é de muita qualidade, mas já capaz de detectar uma pessoa, gerar um alarme de, por exemplo, uma pessoa estar no local inadequado, inapropriado, gera um alarme, né? Então vejam como aplicações até de uso pessoal, né, empresarial, assim, institucional, podem surgir também, né? Hoje em dia está na moda reconhecimento facial para adentrar nos locais de trabalho, né? Você chega no local de trabalho, você passa na frente de uma câmera, se ela te reconhecer, ela abre a porta para você, né? Tá? Então, também mais um exemplo aí, ok? Pessoal, e muitos outros, né? O carro autônomo depende demais desse tipo de sensor. Mas você poderia pensar, né, em, por exemplo, monitoramento de rios, fauna, flora, igarapés. Você poderia pensar em aplicações até, né, com esse cunho mais ambiental, tá? Usando drones, usando dirigíveis, aviões, né, não tripulados, e que imagens, né, esse tipo de classificação de imagem e detecção de objeto ou segmentação sejam adequados para compor parte da solução, né? Bom, aqui também outros exemplos desenvolvidos durante a pós-graduação de ciência de dados. Teve um aluno lá que desenvolveu, né, identificação de caixa de remédio como tecnologia assistiva. Teve gente que desenvolveu como protótipo, né, identificação de objetos, por exemplo, lata, garrafa, copo. Isso poderia servir, né, por exemplo, para você descrever uma imagem para uma pessoa com deficiências visuais. Inclusive, já tive um aluno no TCC que fez esse tipo de aplicação, né? A pessoa, por exemplo, pode ser um deficiente visual, ele pode ter um celular que tira uma foto do ambiente, e aí um algoritmo de detecção de objetos identifica os objetos principais daquela imagem e tenta fazer uma descrição para a pessoa, né? Do tipo, olha, esse ambiente aqui tem vários computadores, tem pessoas presentes, né? Então a pessoa sabe, por exemplo, que está no laboratório, né? Ou sabe se tem um objeto de interesse ou não ali, né? Certo? Então, vejam como que pode ir muito além, tá? Eu acho que agora, Geider, é aquele momento que a gente poderia fazer a primeira pausa. Eu sei que eu passei um pouquinho um pouquinho muito, né, da primeira parte, mas eu tento acelerar na parte final para compensar.
a gente pode fazer aquela primeira rodada aí, Geider, Das perguntas. das perguntas, tá? Perfeito, perfeito. Seu conteúdo está excelente e a gente nem percebeu aqui a hora passando. Bom, eu convido. A Marília fez uma pergunta. Marília, você quer ficar à vontade para fazer a pergunta? Ela fez uma Boa pergunta. noite. Oi, tudo bem? Tudo muitíssimo Obrigado por estar junto com a interessante. gente. Tudo que você mostrou é assim, muito legal mesmo. E eu fiquei um pouco curiosa naquela imagem que você mostrava o neurônio humano. E eu fiquei querendo, se você souber comentar, Aham. sobre essa ligação. O neurônio humano, ele inspirou a criação isso, foi aí mesmo, dessa rede neural da Isso, máquina? exatamente. Não é novidade esse modelo, né, de rede neural artificial. Isso já existe nas pesquisas de inteligência artificial há muito tempo, lá nos anos 70, anos 80, né? Tá? Já era assim, um interesse do ser humano tentar criar uma máquina inteligente. E aí, o que inspirou ele a tentar desenvolver esses modelos artificiais foi o próprio funcionamento do cérebro humano, e, em particular, o seu elemento mais básico, que é o neurônio. Então, baseado num neurônio, o que os cientistas pensaram? Poxa, como é que um neurônio, com alguns dendritos, que são conexões de entrada, um corpo que, de alguma forma, faz algum processamento com essas informações de entrada e gera saídas, né, pode ser o elemento da inteligência humana tão avançada? O que o cientista tentou fazer foi criar um modelo matemático, tá, que é o neurônio artificial, que tenta representar minimamente esse neurônio real, como sendo um elemento que tem um conjunto de conexões de entrada, algum processamento que ele faz, que, da forma mais básica possível, é simplesmente um somatório e uma função de ativação, que pode ser uma modificação, né, básica em cima desses dados aqui provenientes das conexões de entrada, para gerar saídas. E descobriram que isso é um elemento que serve para reconhecer padrões básicos. Dependendo dos dados que estão nessas conexões de entrada, ele ativa ou não uma saída se um determinado padrão for reconhecido aqui. E ele pode aprender qual é o padrão de interesse, ajustando o valor de pesos que são aplicados a essas conexões de entrada. Aqui está o aprendizado. A gente, normalmente, nos cursos, né, de redes neurais, a gente explora um pouquinho mais matematicamente o que representa isso daqui, mas eu estou tentando explicar de uma forma bem simples, né, e geral, para que sirva para todos, né? Obviamente que isso daqui é uma simplificação gigantesca de um neurônio real, mas é uma inspiração, né? É uma inspiração. Perfeito. E uma Perfeito. inspiração que serviu muito bem para tudo isso que eu mostrei para você. Agora, será que um dia a gente vai poder ter representações mais fiéis? E aí, com isso, ter modelos mais poderosos ainda? Isso daqui também é uma coisa que a ciência pretende avançar. Muitíssimo obrigada. Foi a sua Eu que agradeço. explicação perfeita, simplística, que pela primeira vez me deu a ideia de como isso surgiu, porque dos dois eu entendo mais do neurônio humano do que do da máquina. Então foi perfeito. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tá bom. Professor, eu tenho uma pergunta aqui, mas só Ah, analisa, vê se esse é o melhor momento ou se no final da segunda parte, se eu achar que é o melhor momento. ah, O programa iTech Day, ele é um programa muito inclusivo, seja para a pessoa técnica ou a pessoa visionária, ali, né, que tem uma ideia e quer trazer aqui para a gente experimentar se é possível usar a inteligência artificial para resolver esse potencial problema, né? E tendo em vista que esse material, essa gravação, ela vai ficar disponível também no YouTube, né? Até as pessoas que esqueceram de pegar alguma informação e depois quiserem consultar, vai estar disponível no YouTube. Mas temos aqui, lá no YouTube, obviamente, a gente pode se deparar com pessoas de diferentes perfis, né?
Então, pode ter gente da área da saúde, da educação, da construção civil. Eu, particularmente, atuei em projetos que eu passei muito tempo dentro de hospital. E eu observei que o hospital em si, ele é um universo gigantesco para quem quer trabalhar com classificação de imagem. Perfeito. Excelente. Porque muito dos exames gera imagem. E essas imagens precisam ser analisadas. E dependendo do fluxo do hospital, é muito trabalho para pouco profissional qualificado, tem uma demanda muito grande, né? Então, se há uma oportunidade de se desenvolver algo para melhorar esse processo. Tendo em vista tudo isso, digamos assim, a pessoa que não é tão ligada com tecnologia, mas ela trabalha dentro de um ambiente hospital, de uma construção civil, mas ela tem uma ideia e gostaria de propor ou discutir algo que ela possa estar resolvendo com inteligência artificial, quais as recomendações que o senhor deixa aqui para a gente que Perfeito. devam ser observadas como características? Eu identifiquei uma característica aqui e eu posso resolver o problema da construção civil com isso, ou da área de educação com isso, de saúde com Entendi. isso. Perfeito, excelente pergunta, excelente observação, que até motiva, né, as pessoas nos seus ambientes de trabalho olharem para as oportunidades que podem surgir, né, com certeza. Bom, é interessante, Geider, ter uma visão do que é um processo de ciência de dados. Mesmo que você não seja da área técnica, é importante saber o que é um dataset, né? O que é coletar dados, anotar, né? Treinar um modelo. É interessante ter noção de métricas de avaliação de modelos. É interessante ter uma visão de aplicações parecidas que já existem, como funcionam, se funcionam bem ou não. Né? Por quê? Porque isso assim, né? É que pode dar um olhar mais direcionado, né, para as oportunidades. Então, por exemplo, como você falou, eu já trabalhei no hospital e vi que tem imagens que as pessoas coletam disso aqui, né? Então você já está começando a pensar nesse sentido. Poxa, eu podia reunir isso daqui, mas aí eu preciso também da descrição do especialista, né, associada a essas imagens para treinar os modelos, né? E aí eu preciso avaliar o desempenho disso. Tá? Então, ter uma noção desse processo é importante. Tá? Ter uma noção de ferramentas que vocês podem usar é também importante. Algumas eu pretendo falar bem rapidinho daqui a pouco, tá? Mas eu vou responder sua pergunta de uma forma geral, depois eu falo rapidinho aqui. Né? Mas, por exemplo, tem ferramentas já semi-prontas para treinar modelos? Tem. Tem algumas ferramentas que são visuais, como Orange, né? Como lá no Google, no ambiente da Google, né? Da Azure, da Microsoft, do AWS, eles costumam disponibilizar alguns frameworks mais visuais para modelos básicos. Você conhecendo o processo, você já consegue desenvolver alguns modelos, né? Mesmo com pouca ou, às vezes, sem programação. Mas é claro que se você conhece programação, se você conhece as ferramentas computacionais mais a fundo, você tem muito mais liberdade para otimizar, adaptar, desenvolver, evoluir seus modelos. Você tem mais poder para poder, né, fazer coisas mais avançadas. Mas sim, tem espaço para todo mundo. Tá? Só para exemplo de vocês aqui, né, aproveitando a sua pergunta, eu deixei um slidezinho aqui para falar, né, dessa nossa pós de ciência de dados da UEA. É uma pós-graduação a nível lato sensu, né, uma especialização. Ela puxa, sim, mais para a parte computacional, de aprendizado de máquina, deep learning, né, Python, certo? Mas tem muito de fundamento, visualização, nuvem, outras ferramentas acessórias, tá? Inclusive está aqui a previsão da próxima turma, que é março de 2022, né? A gente divulga os editais no site da UEA, e eu sempre costumo colocar também nas minhas redes, né? Principalmente LinkedIn, tá?
Para aqueles que querem mais profundidade, Heider, tem programas de mestrado e doutorado. Como eu fui aluno, hoje eu sou professor colaborador do programa de mestrado e doutorado do ICOMP da UFAM. Hoje nós temos alunos de mestrado e doutorado trabalhando com muito aprendizado de máquina, deep learning e aplicações de visão computacional. Tá? Agora, é claro que aqui já é aquela, né, para aqueles que querem ir mais a fundo, certo? Agora, nessa época aqui, a gente está vendo alguns projetos já para seleção, né? Já deve estar bem em cima para quem quiser começar agora, mas todo ano tem, tá? E para aqueles que querem uma visão mais geral, tem muito material na internet, né? No YouTube, tutoriais, aulas, videoaulas, e inclusive aproveito, né, para também convidar vocês a olhar o nosso projeto, que a gente toca também aqui na UEA, que é o Ocean Brasil, que é né, a gente tem, obviamente, uma empresa que nos apoia nessa iniciativa, mas cujos cursos de capacitação são bem introdutórios, bem gerais, bem abrangentes, envolvem esses temas que eu estou falando aqui para vocês, e a gente costuma atender, né, público de outras áreas do conhecimento também, né? Numa visão mais introdutória e tudo mais, né? Cursos online gratuitos, né? Talvez depois da pandemia a gente consiga voltar mais fortemente também com o presencial aqui dentro da UEA, tá? Então, já aproveitei a sua resposta para já também colocar aqui algumas oportunidades, Geida. Beleza. Bom, professor, sim, eu preferi, já pode seguir com a segunda parte. No final, a gente toca outras perguntas também e faremos as considerações finais. Pode seguir. Obrigado. Bom, como fazer, né? Aqui é um pouco mais técnico. Eu vou tentar só dar uma visão geral. Eu sei que tem várias pessoas, né, com conhecimento aí técnico avançado participando, alguns amigos aí, né? Então, vou só chamar atenção rápida aqui, não vou me aprofundar muito, não, né? Até para que vocês façam depois esses cursos aí, que eu já até dei a dica, né? A gente se encontra aí de novo, né? Mas olha só, né? Eu já, para quem já conhece programação, eu já deixo até um link aqui, ó, para vocês do Kaggle, de um exemplo de classificação de imagens, desenvolvido ali com pouquíssimas linhas de código em Python, e que mostra um processo bem básico de criação de dataset, imagens de diferentes categorias. Por exemplo, eu simplesmente organizei em diretórios, é uma forma, né, de treinar o modelo de forma supervisionada. Uma instanciação de um modelo, um treino, para ter resultados já de classificação. Por exemplo, aqui eu escolhi um tema bem amazônico, que eu mesmo fiz, né, para ser didático. Frutas amazônicas, açaí, cupuaçu, graviola, guaraná, pupunha. Se você tirar qualquer foto, né, de alguma dessas frutas, ele vai dizer qual é a fruta predominante ali, né? A classe principal daquela imagem, né? Isso poderia ser legal, por exemplo, para turistas que estão chegando na Amazônia e estão ali na feira, né? Da Manaus Moderna, pega ali, não consegue falar o inglês ou o português, né, no caso, pega o celular ali, pá, e tira uma foto e diz, opa, esse daqui é o açaí, por exemplo, classifica e dá algumas informações, né? Olha aí, ó, quero um parceiro aí para desenvolver esse aplicativo aí, Muito beleza? Bom. Se vocês quiserem ver, olha aí, tem um link aqui, tá? O Kaggle é uma plataforma muito boa de aprendizado também para quem é developer, tá? Tem muito código de exemplo, muito dataset. E se quiser, me segue lá também, que meu material didático eu costumo sempre deixar lá aberto para todo mundo, tá? Tem um exemplo aqui, né? Tá? Para detecção de imagem, já precisa de datasets mais específicos, porque você tem que definir o contorno, né, das imagens, os bounding box, dos diferentes objetos. Tem formatos um pouco mais complexos para anotação e treino dos modelos. De qualquer forma, tem alguns sites que já disponibilizam datasets prontos, como, por exemplo, o Coco Dataset, né? O RoboFlow, tá? Inclusive com ferramentas que permitem a gente anotar, né, as imagens para treinar modelos que a gente queira lá treinar depois, né? Então,
São dicas de como obter datasets para começar a brincar, começar a entender o que está acontecendo, tá? Tem ferramentas, inclusive, para fazer anotação manual, né? Como, por exemplo, esse aqui, o Label It, tá? E você pode desenvolver os seus modelos customizados, né? Aqui tem um outro exemplo de código e alguns links. Aqui é mais para quem é dev mesmo, tá, gente? Alguns links de projetos que ensinam o básico, tá? É claro que aqui você não vai ter, né, uma visão tão profunda de como funciona, o porquê e tudo mais. Mas dá para ter uma ideia, né? Dá para tentar fazer uma primeira experiência, tá? Ah, tipo assim, deixa eu estudar aqui uma semana e tal, deixa eu ver alguma coisa, né? Claro que dá, né? Então, por exemplo, alguns projetos como o IOLO, o próprio IOLO, o BaskRCNN, Keras. A ideia básica é, pega um dataset, ou você anota ele, ou alguém já anotou ele para você, tá? Porque alguém preparou esse dataset antes. Ok, carrega desse dataset, tá? Pega, aí qual é o segundo passo? Pega um modelo clássico. Isso daqui é a dica, é tipo assim, a dica de ouro, né? Primeira tentativa. Pega um dataset, né? Pega um modelo clássico. O que é um modelo clássico? É alguma arquitetura de rede neural que alguém já fez, que alguém já testou, com bons resultados em outro problema parecido, e aí você vai reutilizar ele para o seu problema, para o seu dataset, né? Então, pega esse modelo clássico e instancia para você. Retreina ele para o seu dataset. Ou seja, a gente chama isso de transfer learning, né? Pega esse modelo que foi desenvolvido para outro problema, traz para você, mas como você vai querer resolver um problema novo, você tem que retreinar ele para esse problema novo. Então, retreina ele para o seu problema, tá? A gente chama isso de transfer learning, né? Aí, avalia se funciona bem para o teu problema. Normalmente, esse atalho, né, já dá um primeiro bom resultado para servir de baseline muito legal, tá? Reaproveitando aquilo que funcionou bem, né, de outros desenvolvimentos, para fazer novos desenvolvimentos. E, normalmente, para fazer esse primeiro baseline, a gente precisa de pouquíssimas linhas de código. É como eu respondi para o Geider ainda há pouco, né? Você pode ter uma visão do processo, ou de como preparar os dados, reaproveita modelos prontos, faz um ajuste, um retreino, já tem um primeiro resultado para saber se é viável, né? A partir dali, otimizar, a partir dali, melhorar. Normalmente, esse atalho é uma dica de ouro, né? E funciona bem, assim como primeira tentativa. Vamos partir daqui, certo? Então, é a dica também para como começar, como fazer, né? Mas é obviamente que aqui é um pouquinho mais mão na massa, né? Hands-on, tá? Normalmente nos nossos cursos da pós, a gente vai bem no detalhe, tá? Nos cursos do Osho a gente avança um pouquinho, né? E lá no mestrado, doutorado, aí é deep, né? Como diz o deep learning, né? É deep no problema, né? Tá? Obviamente que tem outras frameworks prontas aí, eu já citei alguns para vocês, né? Tá aqui outros, né? O Google Deep Lab, o MediaPipe, Gluon, são basicamente modelos já pré-definidos, onde você pode simplesmente jogar seus dados lá, ele treina para você, dá o resultado para você, uma certa avaliação, e dá um modelo que você já pode reutilizar nas suas aplicações, né? Tem vários por aí, tá? Bom, pessoal, para terminar, eu acabei consumindo muito mais tempo lá no começo, né, Geider? Peço desculpa que passei um pouquinho, mas acelerei nesse final só para concluir, né? Então, a gente vê que alguns problemas já ficaram até bem resolvidos, né? Já não é mais novidade para ninguém, principalmente os de classificação de imagem. A gente tem muitas aplicações avançando na detecção e segmentação de objetos em imagem, tá? Tudo isso que eu falei para vocês serve para imagem, serve para vídeo também, porque um vídeo nada mais é do que uma sequência de frames, né? De imagens.
É claro que você pode introduzir algumas outras particularidades, mas o básico é esse mesmo aqui. Inclusive, eu tenho vários alunos trabalhando com vídeo, né? Problemas de detecção, de atividade, né? Por exemplo, agressão. Quero saber se tem gente brigando no vídeo para a segurança pública. Um aluno meu, né, fez isso como trabalho de iniciação científica. Inclusive, publicamos um artigo internacional, né, com esse tema aí. Tem um novo aluno agora que está entrando no mestrado, vai explorar mais esse tema também de monitoramento baseado em vídeo. As técnicas básicas são a mesma. Temos avanços também. Avanços como modelos transformers, como fazer otimização ou compressão de modelos para sistemas embarcados. Normalmente, quando a gente fala de inteligência artificial na ponta, né? Edge, IA, né? Certo? AI, né? A gente precisa de modelos mais eficientes computacionalmente. Então, compressão de modelos, otimização de modelos. Tá? Outro desafio tem a ver com a interpretabilidade dos modelos. Muitos modelos desse aprendem de uma forma que a gente não sabe explicar muito bem. Mas, às vezes, não saber explicar muito bem pode também nos ter modelos que acertam bem estatisticamente, mas erram coisas absurdas. Né? Isso acontece no Deep Learning. Evitar isso é um desafio, né? Inclusive também de segurança, por exemplo, com ataques adversários. Né? Então, ter modelos que são interpretáveis pelo ser humano pode ser uma coisa interessante para que ele consiga fazer também um double check se aquele modelo é um modelo bom ou não. Tá? E, por fim, vocês viram aqui, eu falei exemplos bem diferentes, mas podem se destinar a e-health, smart cities, né, segurança, monitoramento, inspeção, indústria 4.0, etc. As aplicações são diversas. Tá? E, para concluir minha fala, vou só deixar esse link aqui de um livro que é um clássico de Deep Learning, para quem quiser começar a estudar mais, algumas referências, né, que depois no vídeo aí dá para pegar e procurar na internet, tá? E meu contato, né, meu contato aqui, meu e-mail institucional da UEA, certo? Meu link aqui para o LinkedIn, eu estou lá no LinkedIn, normalmente eu uso, né, o LinkedIn como principal rede social profissional, e é muito interessante ter essa interação por lá, tá? Fazer esse networking por lá, né? Rende bastante frutos. Então, deixo o meu link lá também do LinkedIn. Fico à disposição de vocês ou qualquer, né, participante aí para interagir, né? E muito obrigado, Geider, mais uma vez aí pelo convite. Me desculpa aqui que eu passei um pouquinho do tempo, é mania de professor falar muito. Fico à disposição, Geider, obrigado. Imagina, professor. A gente que agradece aqui em nome da Fundação Paulo Feitosa. Muito obrigado pela sua participação aqui. Assim, tivemos outros palestrantes durante o andamento do programa Tech Day, né, que é uma série de atividades, dentre elas, uma série de apresentações, e o senhor manteve ali o nível altíssimo das palestras. Tivemos aí o professor André, lá da UFAM, tivemos uma advogada, a doutora Juliane Maia, que trouxe questões legais, da gente se preocupar, até mesmo em momentos de LGPD, essas coisas, né? Sim, excelente, Então, é importante. bem interessante. E aí, o senhor traz uma palestra dessa, assim, com certeza deixou a gente muito satisfeito com tudo isso. Eu que agradeço, parabenizo a iniciativa, eu acho que isso é importante para a nossa comunidade local avançar. Fico à disposição de todo mundo aí. É um prazer para mim. Obrigado. Tá. Professor, o Gustavo lançou agora há pouco aqui no chat, eu queria a contribuição da galera, responder uma perguntinha rápida, tá? É só para a gente manter a evolução, o aprendizado e evoluir com as nossas próximas iniciativas, tá? É bem rápido, é anônima, pode ficar bem à vontade para responder. E eu também estou colocando nesse momento no chat um link que redireciona para as vagas que estão em aberto na FPF Tech. Tá? Então, é só chegar lá, analisar a que você se familiariza mais e candidatar, e eu espero aí que a gente possa trazer excelentes profissionais para trabalhar com a gente.
Enquanto isso também, nesse momento de considerações finais, se alguém tiver alguma pergunta, é só levantar a mãozinha aí, ou só lançar aqui a pergunta no chat também. Eu vi que o professor falou ali no trabalho, que inclusive me chamou muita atenção da classificação de imagens, ali que tem parte de tomografias e tudo mais, que foi resultado de um trabalho com os alunos. Se tiver algum aluno aqui que participou aí desse projeto aí, desse trabalho, né? Podem ficar à vontade, tá Legal. bom? No mais, teve uma outra pessoa aqui que fez uma pergunta sobre a pós, eu acho. Deixa eu procurar aqui. Se a pessoa estiver ainda aí na sala e quiser fazer a pergunta. Geider, eu não consigo ver o chat, mas se você, né, quiser fazer pergunta, eu estou à disposição aqui, tá? Conforme a disponibilidade de vocês aí. Uhum. Ó, o Wendel Prado tem uma dúvida. Pode ficar à vontade, Wendel, para falar. Só abre o microfone aí e pergunta. Oi, boa noite. Boa Consegue me noite. escutar? Boa noite. Sim, perfeitamente. Oi, boa noite. Primeiramente, agradecer ao evento, que eu consegui absorver bastante. Tinha algumas coisas que eu tinha um pouco de dúvida que já foram esclarecidas, e eu gostei demais. Agora, eu tive uma dúvida assim, que eu fiquei pensando, onde é que, por exemplo, não é recomendado usar a tecnologia de Deep Learning? Eu fiquei pensando em alguns exemplos que eu estudei um pouco, em relação a figuras geométricas, angulação, assim, e eu ficava pensando, pô, aqui eu só consigo ver a aplicação com metodologia clássica de visão computacional, mas como seria, tipo, Deep Learning nesse caso, ou não seria recomendado? Pergunta, Wendel. Excelente pergunta. É muito, muito boa essa pergunta. Né? Por quê, né? O Deep Learning, ele tá tendo, assim, tem um sucesso tão grande para problemas complexos, né? Que às vezes as pessoas acham também que serve para tudo, tudo tem que usar Deep Learning, né? E não é verdade. Alguns problemas são, como é que eu poderia dizer? Eles podem ser resolvidos de uma forma precisa, com uma modelagem matemática precisa, com um algoritmo preciso. Problemas que você sabe, né, como modelar, você não precisa do aprendizado. Você falou do exemplo das figuras geométricas. Perfeito. Né? Por exemplo, eu quero reconhecer figuras geométricas. Vamos imaginar que essas figuras geométricas sempre estão num fundo bem comportado, né? Sempre estão ali numa imagem, né, bem comportada, por exemplo, uma aplicação industrial de inspeção, né? Você consegue ali controlar o ambiente em que a imagem está sendo capturada, certo? Poxa, você precisa do Deep Learning para distinguir um retângulo de um triângulo, de um círculo, né? Será que se você simplesmente fizer uma detecção de bordas, né? Um pré-processamento dessa imagem que detecta bordas, identifica os pontos, as quinas, algoritmicamente e de forma precisa, você já não sabe definir de uma forma, né, muito mais simples, né, o que é um retângulo, um triângulo, um círculo? Se você tem uma solução simples que você consegue modelar e funciona, você não precisa do Deep Learning. Você não precisa do Deep Learning. Né? Por exemplo, eu quero calcular a velocidade para o carro autônomo frear para não bater no carro da frente. Você já sabe a posição do carro da frente, você já sabe sua velocidade. A gente aprendeu no 2º grau as equações para modelar esse problema, né? Da velocidade e da aceleração. A gente aprendeu no 2º grau a fazer a derivada primeira, a derivada segunda. Não é verdade? Você pode modelar isso muito mais simples sem Deep Learning. Você não precisa de um algoritmo de Deep Learning para estimar a frenagem do veículo, né? Tá entendendo? Então, é muito interessante essa tua pergunta, tá? Para reforçar o quê? Que alguns problemas são simples ou a solução é precisa e bem conhecida e pode ser utilizada. O Deep Learning, ele serve para problemas que são difíceis de codificar. Aqueles que são naturalmente difíceis. Por exemplo, como é que eu distingo
Como é que eu faço uma distinção da foto minha, Maurício, da sua, Wendel, em termos algorítmicos? É muito difícil, né? Eu vou ter que escrever um algoritmo que analisa pixels para saber a diferença do Wendel para o Maurício? É muito difícil. Aí o Deep Learning serve, porque é fácil pegar um monte de foto do Maurício, um monte de foto do Wendel e treinar um modelo que faz essa distinção melhor, né? Aí vale a pena usar um Deep Learning nesse caso. Então, muito bem colocado, Wendel, para também responder que o Deep Learning não precisa ser a solução para tudo, né? Vale a pena, sim, analisar o problema que se quer resolver para saber se a abordagem de aprendizado de máquina com Deep Learning é adequada. Obrigado, Wendel. Perfeito. Obrigado. Professor, tem o Iago. O Iago fez uma pergunta sobre a UEA. Ele fala o seguinte: sobre a pós da UEA, tem a opção de gratuidade para alunos que não são da universidade? Essa nossa pós, que está rodando agora, é público pagante, né? Inclusive, ficou bem reduzida pela aula online. Mas essa pós, em particular, não. Eventualmente, pode ser, sim, fruto de uma parceria com uma empresa que financie. Podendo usar, por exemplo, lei de informática, né? Ou até mesmo uma empresa que queira capacitar os seus colaboradores, ela poderia, por exemplo, buscar uma parceria com a universidade e fechar, vamos supor, uma turma, né, que a empresa paga e disponibiliza para o seu público, podendo, inclusive, abrir vagas para um público geral, né? Essa pós-lato sensu, ela é público pagante. Essa, do jeito que ela está rodando hoje, ela é público pagante. A gente já teve algumas oportunidades de oferecer como parceria, mas ainda não chegamos nesses finalmente. Bom, professor, eu acho que a gente consegue concluir aqui. Mais uma vez, estendo aí nossos agradecimentos. Agradeço também a presença de todos aqui, tá bom? Reforço novamente, pegar o link aí no chat, galera, e fazer a resposta. É muito rápido, tá bom? Repito, esse conteúdo vai estar no YouTube, tá? Então sigam lá as redes da FPF Tech, YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook. Estamos sempre lá divulgando oportunidade de trabalho, as nossas iniciativas. Temos outras iniciativas também extremamente ricas, bem interessantes, tá? Como o Rocket, se vocês puderem pesquisar aí também. Tem o programa iTech Day, tá? Então, resumindo, esse programa, ele é um programa de oportunidades. Então, repetindo o que eu reforcei lá no início, você tem uma ideia, mas não sabe programar, você quer desenvolver ou quer experimentar algo para ser resolvido, para a gente ver se é possível ser resolvido com algum dos modelos, como o professor aqui trouxe para a gente, venha conosco, procure a FPF, estamos em todas as redes, pode entrar em contato comigo, é muito fácil, que acho que o meu nome e o meu pai teve a sorte de achar o único nome no mundo, colocou o Jader lá no Facebook, Instagram, só aparece eu. Então é muito fácil, é só vir com a gente, dar um sinal. E é isso, fiquem ligados aí nas nossas próximas iniciativas. E, professor, muito obrigado. A comunidade aí fica muito feliz aí com a sua contribuição, sem sombra de dúvidas. Obrigado. Muito obrigado, gente. Tchau, Obrigado, tchau. boa Um tarde. abraço. Boa noite aí já. Certinho. Abraço. Tchau, tchau, pessoal.